Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 229 e recebemos novamente o filósofo Rony Alexandro Teles da Silveira para uma conversa sobre o que significa fazer filosofia na América Latina. Rony é o nosso convidado mais constante nesses 10 anos de podcast, a gente já teve vários episódios sobre ele, a gente vai colocar o link desses episódios no nosso site, para quem tiver a fim de ouvir lá sobre filosofar no Brasil, novela brasileira e filosofia, fazenda e filosofia, religiosidade brasileira e filosofia. Então, nossa conversa hoje desdobra vários temas sobre o que significa pensar ou fazer filosofia no Brasil. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O episódio de hoje é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos e inscreva-se em nossos canais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e outras redes sociais. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com Rony Silveira sobre filosofar na América Latina. Hoje recebe novamente o professor Rony Alexandro Teles da Silveira. Ele é um dos nossos convidados mais assíduos desses 10 anos de podcast. Ele faz parte dessa história do podcast. Alguns dos nossos episódios mais populares foram com o Rony. E hoje a gente retoma esse diálogo. E a gente já teve conversas aqui sobre a filosofia brasileira, sobre novela e filosofia, sobre fazenda e filosofia. E o Rony tem desenvolvido um trabalho nessa recontextualização da filosofia a partir do lugar que ele está. E eu vou perguntar para ele onde estamos. Essa pergunta é bem provocativa, ela aparece no ensaio do Emerson chamado Experiência. Ele começa esse ensaio com uma pergunta de ponto de interrogação: onde estamos? Eu acho que é um bom começo. Bom, Marcos, tudo bem? Bom, nós estamos na América Latina, né? Nós somos filósofos latino-americanos, né? Somos filósofos e somos latino-americanos, né? Claro, isso não significa que todo mundo deva ler essa condição de vida da mesma forma, e nem ninguém espera isso, né? Eu tenho insistido muito, né? Porque quando a gente fala em filosofia latino-americana, filosofia brasileira, né, pode dar a sensação de que a gente está tentando um acordo prévio sobre como fazer filosofia, né? E não é nada disso, né? Eu acho perfeitamente razoável você pensar numa diversidade de formas de fazer filosofia, o que me parece, aliás, muito mais interessante para alimentar a atividade filosófica do que todo mundo enveredar pelo mesmo tipo de atividade, né? Então, eu acho que eu, né, posso dizer onde eu estou. Eu me sinto brasileiro, me sinto latino-americano e sou filósofo. Então, obviamente, eu senti necessidade de fazer esse cruzamento dessas duas variáveis, digamos assim, né, da atividade profissional com a condição de nascimento, digamos assim, com a circunstância de nascimento, e a circunstância cultural, obviamente, não é? E desenvolver um trabalho nessa área, né? E também não julgo muito importante que a gente esteja em acordo sobre o que fazer. Acho perfeitamente razoável que os nossos cursos de filosofia têm majoritariamente investido tempo no ensino da filosofia ocidental, europeia, portanto, né? De matriz europeia. E isso é hegemônico, não é? Enfim, e não vejo nenhum grande problema nisso, na verdade, né? Eu me sinto responsável, de alguma maneira, pela educação que recebi e pela minha circunstância cultural. Por isso eu estou, digamos assim, no cruzamento dessas variáveis, me sinto assim e tento me localizar assim. Não quer dizer que todo mundo deva fazer isso, né? Enfim, onde estou também é quem sou, não é? Cada um que cuide de si. Quem você é, você que sabe.
né? Mas eu acho importante também desmistificar isso, porque pode parecer que é uma tentativa de criticar formas alternativas de fazer filosofia ou formas diferentes, e não é nada disso, né? É apenas o reconhecimento de uma condição de vida, né? E de uma condição de atividade profissional. E é isso, fazer filosofia latino-americana, filosofia brasileira, é isso, é reconhecer essas circunstâncias e assumi-las. Não quer dizer que eu entenda que isso é uma obrigação de quem é brasileiro, de quem é argentino, de quem é paraguaio e é filósofo e, portanto, tem que se dedicar a isso. Não, não tem que se dedicar a isso. Tem que se dedicar a isso se você se identifica com as problemáticas, se você acha pertinente esse rumo da filosofia, né? E também nem espero que exista, eu acho, essa discussão sobre a tentativa, às vezes, as discussões sobre o sentido de filosofia brasileira, de filosofia latino-americana, são feitas como se nós precisássemos de um acordo prévio da comunidade filosófica para saber se isso vale ou não. Olha, o que vai definir se isso vale ou não é a capacidade das pessoas pensarem filosoficamente, quer dizer, conduzirem adiante um tipo de atividade que é considerada pela própria comunidade uma atividade filosófica ligada ao Brasil e à América Latina. E isso só pode ser feito depois dessa prática estar instaurada. Não faz sentido você dizer, olha, esse caminho é péssimo. Qual caminho, se nós não trilhamos o caminho? Então, é claro, ninguém tem garantia de que filosofia latino-americana ou filosofia brasileira vai ser alguma coisa interessante para se fazer no futuro. Eu acho interessante de fazer agora, né? Mas pode ser mal feita também, quer dizer, o fato de você estar envolvido com matemática não significa que ela é uma atividade que tem qualidade filosófica. Pode ser que não tenha. É o futuro que vai dizer se essa filosofia que nós estamos fazendo, não só eu, mas outras pessoas, filosofia brasileira ou filosofia latino-americana, se ela vai ser uma boa filosofia, só depois de pronta, a fruta madura, é que a gente vai poder provar e saber, não, isso aqui é interessante, veja como isso criou uma coisa interessante para nós, uma representação positiva, ou isso nos fechou caminhos que não levariam a qualquer parte, na verdade, então nós ganhamos tempo, né, fazendo outro tipo de atividade que é ligada à América Latina. Enfim, isso tem que ser avaliado posteriormente, né, e não antes. Então, você não tem como saber se isso é promissor ou não. Não faz sentido você dizer, não, eu não vou me dedicar a esse tipo de atividade porque ninguém realiza esse tipo de atividade. Enfim, para mim não faz sentido. Talvez para outras pessoas isso seja um motivo suficiente para não fazer. E não há nenhum problema nisso. Acho que, enfim, a filosofia, uma das características interessantes para mim é a diversidade de pontos de vista, né? Enfim, e não há nenhum problema que se faça coisas diferentes dentro, né, da área que nós entendemos como filosofia. Enfim, eu estou mais ou menos por aqui. Vou fazer uma pergunta também nessa questão de localização, porque eu acho que é uma polêmica. Não parece nem polêmica, mas é sempre uma questão sobre a localização do Brasil. Por exemplo, o Brasil faz parte do Ocidente. Até que ponto somos ocidentais, né? Eu vou continuar com essa questão também, porque eu acho que ela é muito pertinente. Recentemente teve um autor brasileiro que fez um livro chamado A Filosofia Jabuticaba, uma coisa assim, criticando essa busca de uma especificidade da filosofia brasileira, né? Afirmando essa ocidentalidade ou algo desse jeito. Fazemos parte do Ocidente na sua análise? Não, veja, claro, essa é uma pergunta, primeiro lugar, é uma pergunta que a gente precisa, digamos assim, se orientar pelo grau de generalidade da pergunta, né? Vista de determinado ponto de vista, nós fazemos parte do Ocidente, né? Visto de um determinado ponto de vista, talvez mais específico, ligado às particularidades, nós não fazemos parte do Ocidente. Então, claro, temos que ver qual é o critério, né? Eu entendo que um critério importante digamos assim, observar os rumos que a cultura brasileira, vamos falar do Brasil, né, tem tomado, né? E você tem 500 anos de história cultural, você tem 500 anos de eventos de natureza cultural e isso pode ser analisado, né? Desde o início da colonização até agora, o que aconteceu,
né? Eu entendo, e aí, claro, é uma discussão muito longa, nós precisaríamos focar em alguma coisa mais específica, talvez, sei lá, do ponto de vista religioso, por exemplo. Olha, vamos pensar do ponto de vista religioso, né? Eu já toquei no assunto, então vamos ficar por aí. Do ponto de vista religioso, né? Se você analisa bem, por exemplo, o que nós temos? Nós somos cristianizados como a matriz europeia se cristianizou? É óbvio que não. Basta olhar, né, para os processos culturais de cristianização. Né? Isso não é filosofia que diz. Né? Você tem sociólogos falando numa cristianização inacabada. Né? Então, você tem uma série de processos, né, que não nos tornam plenamente cristãos. Bom, isso significa que nós temos uma especificidade cultural? Sim. Nós temos uma especificidade cultural avessa ao cristianismo? Não, porque o cristianismo está presente na América Latina, no Brasil. Então, o que é interessante aí é você constatar o seguinte, né? Não se trata de forçar a barra e querer defender uma coisa que seria, digamos assim, forçar uma originalidade. Não se trata disso. Eu, inclusive, acho que não há originalidade quando você reconhece o seguinte, ou seja, há uma característica que ela não é necessariamente positiva e também não acho que ela é negativa. Ela é uma característica cultural, o fracasso da cristianização plena no Brasil. Né? Isso pode ser interessante? Pode. Do ponto de vista da cristianização, é um fracasso. Né? Os europeus não tiveram energia e habilidade suficiente, não é, para cristianizar a América Latina plenamente. O cristianismo está presente? Está presente. E o curioso aí é justamente pensar o seguinte, bom, está presente não como um cristianismo pleno. Correto. Nós não somos uma Europa do ponto de vista religioso. Né? Por exemplo, o protestantismo aqui não deixou marcas profundas, como deixou nos Estados Unidos. Né? Enfim, o que significa essa especificidade? Isso é um fracasso do ponto de vista do cristianismo? Sim, é um fracasso, mas talvez seja um sucesso do ponto de vista dos padrões culturais que resistiram ao cristianismo. Que padrões são esses e como eles operam na prática? Quer dizer, aí você tem uma pergunta filosófica já entrando, digamos assim, na questão da especificidade da nossa condição cultural, sem necessariamente defender, olha, nós somos originais ou nós estamos num caminho promissor. Eu não estou dizendo isso. Né? Agora, para fazer essa avaliação, primeiro você precisa reconhecer que mecanismos são esses. Porque, olha só, nós estamos sob pressão, continuamos com o exemplo da cristianização, nós estamos sob pressão cristianizadora há 500 anos. Né? E não deixa de ser curioso, por exemplo, que você, em pleno século XX, né, você tem a criação de uma religião brasileira, né, chamada Umbanda, né? A formalização de uma religião brasileira que é uma mistura de cristianismo, kardecismo, né, e as religiões de nação, o candomblé, com as suas variáveis. Né? Então, quer dizer, é curioso que você tenha, em pleno século XX, que é um século, digamos assim, de desenvolvimento ou de auge de uma certa leitura agnóstica do mundo, né, já sob influência da ciência, a ciência já com mais de 200 anos de atividade, promovendo uma leitura materialista do mundo, né, que você tenha, apesar dessa energia sendo exercida em todas as faces da cultura, e aí da cultura mundial, digamos assim, né, você tem a criação de uma filosofia, de uma religião que, digamos assim, ela namora com o politeísmo, né? Não se reconhece como politeísta, mas, né, com linhas de atuação separadas, enfim, né, com a presença de múltiplas entidades que lembra, de certa maneira, né, do ponto de vista das suas práticas, umas religiões politeístas. Então, quer dizer, é preciso entender por que isso está acontecendo. Porque isso aconteceu no século XX. Né? E aí não é forçar nenhuma barra. Né? Vamos dar um outro exemplo, digamos assim, de alguma coisa que deveria estar nos ocupando nesse momento no Brasil. Né? Falar particularmente do Brasil agora sobre questões de natureza política. Né?
Se você olhar com certo cuidado, embora nós, intelectuais, tenhamos ótimas intenções políticas em geral, né, ligadas ao bem público, né, à distribuição de renda, à defesa da democracia, deveria estar nos chamando a atenção, neste momento, aquilo que eu considero uma das coisas absolutamente mais inovadoras, e aí as jabuticabas talvez comecem a fazer talvez sentido, que é o seguinte: parte da população brasileira, parte do povo brasileiro é contra o exercício da cidadania. Né? Então, é muito diferente daquela expectativa que nós temos quando você pensa nos fundamentos políticos da democracia vindo da Europa, que o povo, né, a vontade do povo é a democracia. Você está vivendo no Brasil uma situação em que a vontade do povo não é a democracia. A vontade popular é que você retire a vontade do povo. Né? Então, quer dizer, é um curto-circuito nos valores democráticos do Ocidente europeu. Né? E nós precisamos atentar. Por que isso acontece? Né? E aí não é forçação de barra, porque não adianta dizer, olha, as pessoas são alienadas. Esse tipo de explicação de que as pessoas não estão em condições de gerir sua própria vida, né, não nos coloca em boas condições de entender o que acontece. Nos coloca em boas condições para desprezar a opinião dos outros, que não, convenhamos, também não é muito democrático. Né? Então, dizer, olha, o gado pensa assim, não nos dá condições de entender como as pessoas pensam. Né? Isso é o gado é conduzido por fake news, é conduzido por falta de consciência política, né? Falta de unidade, falta de se identificar com a sua própria classe. Isso não nos coloca em condições de entender o que está acontecendo. Né? Agora, não deixa de ser curioso que o que está acontecendo, me parece que é isso, que é o povo contra a cidadania. Claro, na última eleição, o povo ainda optou por um certo parâmetro de cidadania, né? Mas eu não sei se isso acontece na próxima eleição. De qualquer maneira, o povo não pensa de maneira, digamos assim, igualitária, quer dizer, para o executivo elege uma linha de atuação, para o legislativo outra linha de atuação, que inclusive é contraditória. Então é isso, quer dizer, isso por si só, esse exemplo da natureza política dos eventos que estão acontecendo, deveria nos chamar a atenção, né, para que nós estamos vivendo uma situação que não adianta usar os conceitos, né, aí é uma questão de limitação, inclusive, da atividade intelectual oriunda da Europa, né? Os conceitos europeus, né, tradicionais, de explicar a vontade popular, a formação da democracia, das repúblicas, do bem comum, não corresponde àquilo que está acontecendo no Brasil. Então, você precisa entender o que está acontecendo para forjar outras categorias que sejam capazes de explicar isso. Porque senão nós vamos ficar, é uma coisa que eu insisto muito, nós vamos ficar permanentemente, como filósofos, né, num processo de condenação do modo como as pessoas vivem. Olha, isso é um absurdo, isso não faz nenhum sentido. Como assim condenação do modo como as pessoas vivem? Né? Nós vivemos errado no Brasil, então deveríamos estar vivendo de outra maneira? Bom, isso é um discurso de intolerância, de falta de condições de reconhecer o modo como as pessoas vivem. Isso é intolerância. Então, nós, como intelectuais, que nos desvencilhamos historicamente da religião, terminamos dizendo o mesmo tipo de coisa, de que as pessoas vivem errado, de que as pessoas vivem na imoralidade, de que as pessoas vivem de maneira inadequada. Isso não faz sentido. Nós não podemos dizer que nós estudamos, nos ilustramos, né, nos capacitamos para análise intelectual para terminar num discurso de natureza religiosa estrito, né, intolerante. Não estudamos para isso, porque isso não requer estudo, isso requer só o exercício da autoridade, né, de uma autoridade que se coloca numa posição especial como observadora da realidade e diz: você está vivendo de maneira errada. Né? Então, olha, eu citei 2 exemplos que nos chamam a atenção para questões que estão acontecendo agora, né, ou aconteceram no século XX, como o exemplo da Umbanda, ou no século XXI, que é essa questão de que parte da população, pelo menos uma grande parte da população, diga-se de passagem, né, está investindo contra o exercício da cidadania.
né? Ela opta por ser calada, ela opta por negar a sua vontade, né? Isso é um fenômeno que nós precisamos atentar. Por que isso acontece, né? Como acontece isso? Isso isso está fora do roteiro da formação dos Estados nacionais, das repúblicas, né? Do constitucionalismo, né? A validade de uma lei independente, está fora do esquema. Então, por que isso está acontecendo agora no Brasil, né? E aí eu chamo a atenção. O que está acontecendo com o avanço da direita na Europa não significa a mesma coisa que significa no Brasil, né? São coisas absolutamente diferentes, porque lá você tem um Estado constituído. Talvez o que esteja acontecendo na Europa, e talvez eu não seja a pessoa melhor para falar sobre isso, talvez o que esteja acontecendo é que você está defendendo, né, a contenção da capacidade de absorver novas pessoas dentro de uma condição de bem-estar, de um Estado que é capaz de regular a sociedade, de administrar a sociedade, de fornecer uma boa estrutura de vida para as pessoas, falo de saúde, de habitação, de educação. E outra coisa totalmente diferente é onde você tem um Estado que nunca se afirmou como Estado, que é o caso do Brasil, por exemplo, ou da Argentina, né? Em que o pouco de Estado que você tinha, com uma certa funcionalidade discutível, está sendo agredido, está sendo dilapidada, né? Nós estamos investindo aquela parte da população que é contra a cidadania, está sendo contra o Estado também. Então, você está dilapidando uma coisa que jamais funcionou plenamente como Estado. São processos totalmente diferentes, né? Porque lá ninguém está destruindo o estado de bem-estar social. Lá se está, na Europa, se está defendendo uma certa limitação, né, da validade desses bens para parte da população, ou para parte da população que já está no país, ou para parte da população que tenha determinadas características raciais. Aqui não. Aqui nós estamos desmantelando, né, uma estrutura que nunca chegou a funcionar plenamente. Isso também exige uma explicação, né? A gente pode ser levado a pensar que nós estamos reprisando aqui os movimentos da direita europeia ou da direita americana, né? Enfim, eu inclusive questiono se esses conceitos fazem sentido no Brasil, né? Direita e esquerda, porque a direita no Brasil não é a direita, não está defendendo liberalismo, livre comércio. O que a direita quer no Brasil é destruir o Estado para que as classes, para que a elite possa continuar exercendo livremente o usufruto da riqueza de maneira unilateral, né, sem dividir a riqueza e, de preferência, mantendo os salários achatados próximos a regimes de escravidão. O que nós estamos vendo no Brasil, na verdade, é uma luta entre república e escravismo. É uma coisa muito anterior a estado de bem-estar. Não estamos nem falando disso, né? Nós estamos falando em manutenção da escravidão. Outro dia, lendo o noticiário, eu depois de uma hora lendo os jornais, então você diz, bom, agora só falta alguém defender a recriação do Partido Escravista, porque nós estamos às portas de que isso seja dito de maneira clara, né? De maneira clara, porque de maneira sutil já está sendo feito, né? E, de novo, né, eu digo, isso precisa de explicação, isso precisa de compreensão por parte da filosofia, né, porque é assim que nós estamos vivendo, né? Então, não é você encarar as coisas. Claro, eu acho que se você encara as coisas com um grande grau de generalidade, você vai dizer, olha, nós somos europeus, né? Nós somos europeus, né? Eu me lembro de alguém que, indignado numa discussão, me dizendo, olha, essa é uma discussão vencida, a colonização acabou, né? Mas a lógica dos processos culturais não é essa, né? Você acabou com a presença de Portugal no Brasil no momento da independência, mas os mecanismos culturais coloniais perseveram, né? Perseveram, né? E aí você precisa, digamos assim, ter um grau de capacidade de olhar com um pouco mais de detalhamento para ver que as declarações de intenção, a criação de instituições que têm uma finalidade diferente, não é? E precisa ser observada com cuidado, né? Em quantos lugares do Brasil, né? Uma pergunta para a gente pensar nisso, né? Em quantos lugares no Brasil a população confia na polícia como defensora da ordem e da justiça?
né, como aquilo que fornece segurança para o cidadão. A instituição da polícia foi criada para, como, né, o exercício do monopólio, né, do uso da força que funda o Estado europeu, foi criado para isso. No Brasil, ela claramente não cumpre essa função institucional em 100% do território. Nós sabemos disso. Então, nós precisamos explicar isso. Como é que uma instituição que é criada para uma finalidade, em determinadas condições, ela inverte o seu sentido e faz outra coisa, né? Isso merece atenção, né? A polícia na Suíça não faz isso, a polícia na França não faz isso, a polícia americana não faz isso, a polícia alemã não faz isso. Bom, então, por que a polícia brasileira faz? Isso nos deveria pensar, não, é porque nós não somos suíços, nós não somos europeus, né? Nós não somos americanos, né? A polícia no Japão não faz isso, né? Enfim, precisamos reconhecer isso. Então, não é forçar a mão pensar que há alguma coisa acontecendo aqui que não é idêntica ao que acontece na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, né? Eu acho que isso faz parte da análise filosófica que nós fazemos voltada para esse tipo de contexto, né? Claro, eu acho que se você olhar de um ponto de vista muito genérico, desinteressado, você vai dizer, olha, sei lá, né? As forças que operam lá operam aqui. É verdade, as forças que operam lá operam aqui. As forças do capitalismo, do sistema produtivo de produção e circulação de mercadorias operam lá como aqui. Mas os atores não operam da mesma maneira, né? Uma mineradora norueguesa não opera na Noruega da mesma maneira que opera em Minas Gerais, né? Basta olhar os acidentes, né? Olha no noticiário, acidentes de mineradora na Noruega. Quando aconteceu? Tem. O que aconteceu com essa empresa lá? O que o Estado norueguês fez? O que o sistema judiciário norueguês fez? Olha no Brasil. É diferente, os atores se comportam de maneira diferente, né? Então, claro, há alguma coisa que se passa aqui que merece atenção, eu acho, né? Que aí você tem que sair desse grau de generalidade e começar a comparar os processos. Agora, se você não quer, também não há problema, você pode analisar outras coisas, você pode analisar outras questões que talvez tenham identidade entre lá e cá. Tudo bem. É uma questão de perspectiva, de grau de análise, né? Enfim, não vejo nenhum problema nisso, né? Eu acho que tem um artigo que você fez recente sobre os defeitos da crítica na filosofia latino-americana e um sobre o suicídio do intelectual latino-americano. Eu acho que os dois convergem de certa forma, porque para manter-se crítico, você tem que manter-se distante e, de certa forma, pessimista, né? Porque você vai ter que falar, tem que ter esse olhar julgador, né? E manter o seu pessimismo. Quanto mais triste você for, mais inteligente você é. Dentro de uma perspectiva crítica tradicional europeia, vamos dizer assim, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas ideias. E como que o suicídio do intelectual latino-americano pode ser algo engajado, o suicídio engajado. Pois é. Olha só, a crítica, tradicionalmente, nós entendemos crítica como um movimento de distanciamento de uma determinada situação, para que nós tenhamos um panorama geral, né? A crítica é como um sobrevoo, né? Você se afasta do seu objeto. Isso é entendido na tradição ocidental, né? É claro, promovida pelo monoteísmo, né? Cristão, como um afastamento para que você tenha visão real do que se passa, né? Então, essa ideia de que a objetividade científica está ligada a esse desengajamento da pessoa da situação, para que ela consiga, então, a partir desse ponto de vista distanciado, né, e sem nenhuma relação emocional, né, não estando inserida na situação, você consiga avaliar a situação. Você não é mais um participante, você é um observador. Isso está ligado à tradição do racionalismo, né? E, claro, isso é promovido, em último caso, pela postura monoteísta diante do mundo, né? Como é que você vê o mundo de maneira verdadeira? Como é que você vê o mundo próximo daquilo que o mundo é? Do ponto de vista da ótica divina, afastado do mundo e que você vê a totalidade das coisas se passando, né? Então, a crítica é isso. Bom, do ponto de vista crítico, como eu disse, né?
antes, né? A crítica, ela está encampando, na verdade, essa postura tradicionalmente cultuada na Europa, né, de procedimento intelectual, né? Bom, qual é o risco? Digamos assim, isso parece muito razoável, isso parece o próprio exercício da razão e não tem muito sentido enviesar por uma crítica nessa direção, mas uma crítica da crítica, né, nessa direção. Mas só observe, né? Há um compromisso com esse distanciamento, não é? E nós já sabemos que esse distanciamento hoje, né, ele é conduzido a partir das categorias europeias, porque o distanciamento é uma categoria europeia, a crítica é uma categoria europeia. Bom, aí você vai dizer, tá, mas qual é a alternativa a isso? Né, isso parece que nós estamos andando num terreno bastante perigoso. Qual é o terreno perigoso? Né, é que, abrindo mão da crítica, desse distanciamento, então de olhar, vamos ser mais claros, de olhar o Brasil do ponto de vista europeu, nós precisamos olhar o Brasil do ponto de vista brasileiro. Eu já acho que até que já falei num podcast sobre isso, provavelmente. Né? E o risco é o risco da tautologia. Quer dizer, se nós olharmos o Brasil e a América Latina do ponto de vista do Brasil e da América Latina, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós abandonamos uma tautologia crítica de valores europeus que olham coisas estranhas à Europa e reconhecem que essas coisas são inadequadas, têm um valor menor, estão no caminho errado, ou ainda não se cumpriram plenamente. Né? Nós invertemos esse ponto de vista e começamos a nos olhar de dentro. E aí, tudo que nós somos é divino, tudo que nós somos é maravilhoso, tudo que nós somos é bom, porque é como nós somos. Então, há aí um risco de você chutar o balde da crítica e não ter absolutamente mais nada para colocar no lugar. Né? Bom, por isso que eu acho assim, é um desafio no sentido de que você precisa começar a analisar aquelas coisas que acontecem aqui no Brasil e na América Latina, abrindo mão desse comportamento crítico tradicional, que é o comportamento do estrangeiro quando chega ao Brasil, ele bota o dedo e diz, isto aqui não funciona, isto aqui não funciona, isto aqui não funciona. Né? Enfim, ele reconhece imediatamente o que é disfuncional no Brasil e na América Latina. Vamos substituir isso por um olhar mais aproximado da realidade em que nós vivemos. Aí tem que tomar muito cuidado. Aproximado não quer dizer que esse olhar seja idêntico àquilo que existe, porque senão você perde qualquer capacidade de fazer avaliações. Né? Então, nós caminhamos, quando pensamos que nós somos filósofos, que tem uma formação tradicional europeia, de história da filosofia, que começou na Grécia, enfim, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, quando nós nos movimentamos daí em direção àquilo que nós estamos querendo analisar e que não pode ser analisado do ponto de vista tradicional, esse que é o da nossa formação, nós precisamos nos mover em direção a outra coisa, a outro sistema de valores, que também não pode ser o extremo contrário, pelo risco de se identificar com o que existe. Então, brasileiros avaliando o Brasil dizem, não, lindo é pular o carnaval, lindo é não dar bola para o Estado, lindo é eleger o candidato que me dá um saco de cimento e 100 tijolos, né? Enfim, é o oposto. Né? Lindo é não ter um Estado funcional, né? Isso também não vai nos levar a lugar nenhum. Então, nós precisamos de um espaço intermediário aí, e esse é o grande desafio, eu acho, do ponto de vista metodológico, né? Se o pessoal me permite um certo tecnicismo, né? Do ponto de vista metodológico, esse é o desafio, é você caminhar nesse fio da navalha, que não é nem o ponto de vista crítico tradicional, né, que não nos leva muito distante, senão na condenação daquilo que já existe, na condenação da cultura brasileira, na condenação do modo como as pessoas pensam, na condenação do gado, né, para voltar ao nosso exemplo anterior. Então, é alguma coisa que está se desvinculando disso, portanto, está se desvinculando do processo. É um movimento pessoal também de se desvincular das categorias com as quais você obteve a sua formação em filosofia para avaliar de outro ponto de vista, que não pode ser o ponto de vista, né, de que tudo que está aí é assim mesmo e é lindo e tem toda a sua qualidade, o seu valor, porque é vigente. Né? Não. O movimento inicial precisa reconhecer o que é vigente e a lógica do que é vigente, para que a gente possa ter uma filosofia conectada com o que se passa.
Uma filosofia conectada com o que se passa não precisa ser uma filosofia que avaliza o que se passa, mas talvez seja uma filosofia que tem alguma condição de ser crítica porque ela é pertinente. Porque o olhar de desprezo do estrangeiro, do europeu, com relação ao nosso modo de vida, ele realiza melhor do que nós. Então, nós não deveríamos desenvolver esse tipo de atividade porque o europeu faz isso melhor que nós, porque ele é europeu, de fato, né? Então, quer dizer, você reencenar um procedimento intelectual que reenfatiza as críticas que os europeus podem fazer melhor que nós, não faz sentido. Eu acho que o Francis Fanon tinha uma frase mais ou menos assim: se o que nós queremos aqui na América, ele estava falando das Antilhas, né? Se o que nós queremos é o mundo europeu, vamos contratar dirigentes políticos europeus. Eles vêm aqui e fazem o gerenciamento, me parece óbvio, né? Muito melhor do que nós não estamos sabendo fazer, vamos chamar eles para fazer para nós. Isso se chama colonialismo, né? Nós não queremos isso. Então, nós precisamos desenvolver uma forma de ter uma filosofia que tenha a capacidade de dialogar com a cultura, nesse meio do caminho, entre a crítica tradicional europeia, que produz o desprezo, e a exaltação do que é nacional, do que é regional, do que é latino-americano, do que é lindo. Precisamos... esse espaço praticamente não existe. Não existe porque nós não estamos acostumados a desenvolver pensamento filosófico pertinente à cultura em que nós vivemos. Nós desenvolvemos, tradicionalmente, na filosofia ocidental, uma filosofia pertinente ao mundo europeu, que é de onde ela nasceu, onde nós obtivemos nossa formação, e os procedimentos metodológicos, né, e temáticos, inclusive de agenda temática, do que é relevante e do que não é relevante. Então, claro, isso exige abandono, você reconhecer que essa crítica, a crítica tradicional europeia, ela é uma reprise infinita do mesmo desprezo. Por que é desprezo? Porque é feito com categorias que não têm pertinência com o nosso ambiente cultural, né? Claro, isso exige aquele movimento prévio de reconhecer que nós temos alguma especificidade, algum modo diferente de operar, que as coisas têm uma certa funcionalidade aqui que não é europeia. Mas exige também, do ponto de vista do intelectual, uma espécie de suicídio teórico, né? O suicídio é o quê? Abrir mão dessas categorias tradicionais e se movimentar na direção daquilo em que nós vivemos, dessa condição que nós vivemos. E para isso a crítica é insuficiente, né? Você não pode... O que eu estou dizendo é que, ao invés de se distanciar, você vai ter que se aproximar, porque distante nós já somos por formação. Os filósofos brasileiros, latino-americanos, já são distanciados por formação, né? Então você vai ter que abdicar desse conjunto de valores, e isso é uma maneira de cometer um certo suicídio do eu europeu que habita em mim, alguma coisa nesse sentido, para estar capacitado para olhar com um pouco mais de empatia para aquilo que tradicionalmente nós chamamos de corrupção, falta de funcionalidade, falta de consciência, que é uma lenga-lenga que não nos dá nenhuma condição de participar da vida cultural do Brasil. E, aliás, não nos dá nenhuma condição de fazer uma intervenção minimamente razoável, né, no ambiente político, né? Nós só temos desprezo pelo ambiente político, né, se nós continuarmos a exercer a crítica do ponto de vista europeu tradicional. Nós só vamos desenvolver desprezo. E, ao final de uma vida de atividade intelectual, você terá se tornado um intelectual amargo, porque ninguém te escuta. O que você fala não é reconhecido como válido para a sociedade, né? O intelectual na América Latina não tem o peso cultural que tem na Europa. Por quê? Porque lá ele está dialogando com o ambiente que garante pertinência para aquilo que ele fala. No Brasil, não. Nós falamos como um estrangeiro fala do Brasil. Nós falamos com um olhar estranho, que não reconhece a especificidade. Então, a cultura não nos escuta. Nós não temos capacidade de diálogo, porque nós não falamos nada que é pertinente para esse ambiente. Repito, isso não quer dizer que a gente deva endossar as coisas que existem, mas nós precisamos aprender, né, renascer como intelectuais, né, depois do suicídio do europeu que há em mim, né, precisamos renascer no sentido de desenvolver capacidade de empatia, de compreensão e, portanto, de ter um diálogo
pertinente dizer alguma coisa que esteja no horizonte de possibilidades da cultura brasileira e latino-americana. Não é que seja idêntico a ela, mas que esteja no horizonte, inclusive, de compreensão do nosso discurso. Porque o nosso discurso hoje, como filósofos tradicionais, europeus, né, formados num ambiente europeu, numa cultura europeia, histórica europeia, né, ele nos coloca num lugar péssimo. Né? Ninguém nos ouve, as pessoas são surdas, nós não temos absolutamente nada de pertinente para dizer, a não ser o desprezo de chamar as pessoas de gado, né? De dizer que as pessoas vivem de maneira inadequada. Eu fico perplexo, às vezes, né? Colegas meus da universidade publicam nas mídias sociais, né? Um verdadeiro desprezo pela maneira como as pessoas pensam, do tipo, você está dizendo isso porque você é formado na faculdade de Facebook. Eu tenho doutorado, eu estudei anos isso. Cara, isso é a reencenação do argumento da autoridade, que a cultura científica deveria ter destruído. Né? Você está apelando para um argumento de autoridade. Não, eu sei o que eu estou dizendo porque eu estudei anos, eu tenho um doutorado. Não, isso é absurdo que você consiga publicamente responder uma questão dessa maneira. Né? De novo, esse é o olhar de alguém que não é ouvido. Né? Esse é o sintoma de que a atividade intelectual tradicional, como nós fazemos no Brasil, ela é inócua, ela não gera resultados, e aí você termina apelando para o argumento de autoridade. Né? Enfim, é péssimo, porque gera uma sensação de que, ao final da vida, os meus colegas filósofos, né, serão todos amargurados, porque eles não têm atividade política, eles não participaram, não é atividade política tradicional, eles não participam em função das ideias a partir das quais eles operam a sua atividade intelectual, eles não conseguem estabelecer um diálogo com a sociedade brasileira. Então, claro, isso gera uma sensação de amargura, de relevância do trabalho que você levou uma vida toda para desenvolver. Isso é triste, né? Isso é triste, porque a pessoa vai ter que... Ela não pode, digamos assim, sobreviver com dignidade e felicidade num ambiente em que ela sabe que o resultado da sua atividade não é ouvido por ninguém. Aquilo que você tem a dizer não é reconhecido como válido. E aí você precisa, para se defender, se respaldar no argumento da autoridade. Então, é o gado que não me ouve. Né? São as pessoas que são burras. Né? São as pessoas que vivem de maneira inadequada. Né? Como assim, viver de maneira inadequada? Você é um moralista que controla como as pessoas devem viver? Você não é um intelectual. Né? Você está operando numa outra faixa. Então, aí você mistura o trabalho intelectual com o moralismo, né? Com a amargura de não ser ouvido. Que eu acho que isso é a coisa mais danosa. Né? Isso é a coisa mais danosa do tipo de exercício crítico que nós fazemos. Né? Nesse sentido, a crítica diz sempre a mesma coisa. A mesma coisa. E, claro, chega um momento que não faz mais sentido ficar falando a mesma coisa. Né? Criticar a corrupção política no Brasil, dizer que as instituições de representação política funcionam mal. Nós já sabemos disso. Funcionam mal desde sempre, né? Por que funcionam mal? Por que a nossa cultura exerce uma força que inutiliza ou desvirtua ao sentido original dessas instituições europeias quando são transpostas para cá? O que acontece? Talvez aí, nós tenhamos a possibilidade de articular um discurso pertinente a esse mundo e talvez alguém nos ouça. Por quê? Porque nós nos tornamos capazes de desenvolver alguma empatia, algum processo comunicativo com esse ambiente. Porque não faz sentido uma pessoa acreditar que ela estudou, vamos pensar, 4 anos de graduação, 2 de um mestrado, 10 anos, que ela estudou 10 anos para fazer um discurso moralista e condenatório da realidade. Não precisava disso tudo. Não precisa disso tudo para se tornar... para formular um discurso aguerrido contra tudo que aí está. Né? O discurso triste de quem não é ouvido não precisa se preparar tanto para isso. Né? É o que eu acho, enfim. Portanto, eu falo brinco, né, com o suicídio do intelectual latino-americano, o suicídio
do europeu que há em mim, dessa disposição crítica, que é uma reencenação da condenação, né? Do desprezo pelo modo como as pessoas vivem e pela falta de compreensão, né? Claro, sempre corremos o risco de nos identificarmos demasiadamente com aquilo que estamos analisando, né? É para desenvolver empatia? Até determinado ponto, porque senão a nossa atividade também perde o sentido, né? Mas eu acho que se a gente garantir que nós nos tornamos capazes de estabelecer conexão com o ambiente cultural em que nós vivemos, vai haver um intercâmbio, vai haver uma relação de pertinência, de respeito mútuo, né? Os intelectuais, falando dos filósofos, podem até ser ouvidos daí, né? Porque eles têm alguma coisa a dizer, né? Que seja válida, né? Porque senão é isso, a formação. Eu tenho uma outra imagem que eu usei no outro texto, que é a imagem da estufa, né? A filosofia brasileira vive numa condição de estufa, né? É uma planta bonita, né? Então, mas dentro da estufa, né? Protegida do contato com o mundo real lá fora, né? É um pouco essa ideia de que a atividade intelectual pode ser muito negativa, né? Se a gente não se preocupa com a nossa capacidade de estabelecer comunicação com o ambiente. É um pouco isso do suicídio e da crítica, digamos assim, né? Mas é um suicídio um suicídio para a ressurreição, digamos assim, né? É de uma nova atividade, uma atividade um pouco diferente, mais preocupada com pertinência e diálogo e comunicação. Eu acho que essa imagem do suicídio, a primeira vez que eu tenho conhecimento dela é do Amílcar Cabral, que ele fala que os revolucionários devem se suicidar enquanto classe para não se tornar uma burguesia dirigente na África depois da independência, né? E é claro, não aconteceu. É mais difícil do que nós pensamos. Mas é o mesmo movimento, talvez, o João Rufino dos Santos fala de como os intelectuais podem servir ao povo, né? E a grande questão talvez seja essa, porque o intelectual já se afasta do povo no Brasil. Então, como que a gente pode se aproximar sem, de alguma forma, tomar o lugar, sabe? Então, é um exercício de distância entre a jabuticaba e a soja. Vamos colocar assim. A filosofia jabuticaba fica totalmente exótica também, né? E a soja, só para a filosofia para exportação, também é uma tendência que na academia a gente tem. Não, devemos ser reconhecidos mundialmente. Vamos fazer uma filosofia soja. Mas não tem gosto. Mas eu acho que talvez essa tentativa de diálogo com a América Latina seja um ponto importante, porque geralmente a gente tem essa imagem do Brasil de costa para a América Latina, né? Nem por isso a gente fez para a África. A gente consegue ficar de costa para a América Latina e não olhar para a África, né? Quando você fala do suicídio também, de matar o europeu que está em nós, o Augusto Boal tinha a ideia de matar o tira que é em nós. Todos nós temos um tira, né? Talvez todo filósofo também entendendo ser um guarda de fronteira. Então, aqui está a fronteira, você não pode cruzar essa fronteira, senão não é filosofia. A gente fica muito preocupado com essa fronteira e talvez não chegue a pensar algumas coisas. E aí eu vou para a América Latina como fronteira. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia de nós como europeus, não europeus, né? E como você tem se aproximado da América Latina ou pensado essa relação? Não, eu acho que, digamos assim, o esquema geral é muito simples, né? Seria ingenuidade você pensar que nós não estamos sobre a influência ou a força exercida dos valores europeus, né? Eu acabei de citar a ideia do cristianismo. O cristianismo continua a operar uma força de cristianização sobre o Brasil, sobre a América Latina. Continua operando essa energia. Ela não cessa, né? Claro, às vezes com mais violência, menos violência, mais força, digamos assim, né? Menos força, né? Mas ela segue se exercendo. Agora, de novo, as instituições, né, os modos de vida, os valores europeus não se estabeleceram aqui nas mesmas condições. Então, nós somos europeus? Até certo ponto somos, mas nós não somos europeus do modo como os europeus são. Então, você vive uma situação que pode ser chamada de fronteira, né? Quer dizer, eu acabei de citar o exemplo da polícia. Nós temos forças de segurança, não é?
mas também somos obrigados a reconhecer que elas não funcionam como nós esperávamos que elas funcionassem num papel europeu tradicional. A polícia no Brasil é uma instituição fronteiriça nesse sentido, né? Ela, de certa maneira, representa a presença de uma instituição europeia, né? Deriva sua força do Estado, do monopólio do uso da força, do Estado tradicional europeu, aquilo que se entende como a instituição do Estado, mas ela não se realiza plenamente assim, né? Inclusive, às vezes, ela se realiza ao contrário daquilo que ela intentava. Então, essa situação de fronteira, digamos assim, de que você absorveu, porque isso é importante, né? Porque não há no Brasil e não há na América Latina nenhuma indisposição com os valores europeus. Não há e nunca houve. O que você tem é uma absoluta disponibilidade para absorção desses valores, né? Do modo como nós podemos e conseguimos absorver esses valores, não do modo europeu. Então, você tem uma série de exemplos históricos disso, né? Me lembro especialmente de um texto de um dos primeiros apóstolos, se não me falha a memória, franciscano, que foram cristianizar o México. Chegaram junto com os espanhóis. Vieram 12, né? Curiosamente, 12 apóstolos. Vieram junto, não, vieram um pouco depois, né, do Cortés, mas imediatamente após. Esqueci o nome agora, não me falha a memória, esqueci o nome, num texto que ele descreve a experiência dele no México, junto aos astecas, portanto, né, ele descreve a situação de verdadeira comoção social, né, gerada pela presença dos franciscanos e pela introdução do cristianismo. Então ele narra cenas de que as pessoas vinham de lugares distantes, carregando enfermos, carregando os doentes, carregando crianças e idosos para receber o batismo. Veja, não é para receber a cura, para receber o batismo, né? Ou seja, para serem iniciados na religião cristã, aprenderem as rezas básicas e tal, e depois voltaram para os seus locais. A amargura dele é extrema ao final da narrativa, porque ele vê que, né, a sensação é estranhíssima, porque você tem uma comoção popular, digamos assim, de grandes massas para receber o batismo. E essas pessoas, elas retornam para os seus estilos de vida tradicionais. Então você tem uma situação de receptividade e de repulsa ao cristianismo, porque elas retornam para o que ele chama de a bebedeira, as danças noturnas, né, enfim, né, o procedimento pagão. Então, isso gera nos missionários uma situação estranha, como se eles estivessem vivendo dentro de um grande teatro, né, em que as pessoas estariam fingindo, porque para o europeu, né, quando você busca o batismo, você se converteu, você optou livremente pelo batismo. Você não foi obrigado, porque também tem essa situação de batismos coletivos à força. Não era essa situação que ele estava descrevendo. É um movimento espontâneo de recepção do cristianismo, que depois é anulado pelas práticas pagãs cotidianas. Então, isso gera uma situação de uma espécie de grande teatro criado, inventado, para enganar os missionários. Que é terrível, né? Você pensar... E aí você tem... eu estou citando esse exemplo desse um dos 12 primeiros apóstolos franciscanos que estava no México. Então, ele tem essa amargura no final. Claro, ele não ficou muito tempo no México, né? Sei lá, 20 anos, alguma coisa assim. Teve um jesuíta que ficou mais ou menos 80 anos, passou a vida toda no México, chegou muito cedo, né? Inclusive registrou os ritos tradicionais da religião asteca, enfim, reuniu anciãos para fazer um trabalho antropológico fantástico, também me esqueci o nome agora, e ele diz no final da vida, toda vivida no México, mais de 60 anos vivendo no México, relata o mesmo tipo de experiência amargurada, de que tinha a sensação de que o trabalho não teria dado absolutamente nenhum efeito, porque as pessoas retornavam, né, para os hábitos pagãos. Veja só, isso é uma espécie de repetição infindável. Isso aconteceu, por exemplo, no século XX, com índios brasileiros. Essa recepção, né, às vezes a conversão. Você tem registros desde o século XVI até o século XX desse mesmo tipo de situação, que é uma situação difícil de ser entendida para um europeu.
Como é que você pode receber a religião espontaneamente, se converter ao cristianismo e voltar para suas práticas convencionais? Quer dizer, o cristianismo está aí, ele se apresenta, ele não foi um batismo, não se trata do batismo feito à força, que poderia justificar o fingimento, mas não se trata disso, é o espontâneo, né? E as pessoas retornam às suas práticas tradicionais e esquecem do cristianismo. Quer dizer, isso é uma loucura do ponto de vista tradicional europeu. Uma coisa que não faz sentido, a não ser que você estivesse fingindo. O que também não faz sentido em função da comoção popular, da movimentação espontânea das pessoas, que não poderiam ficar vivendo nas suas casas como viviam e nada, não precisavam se deslocar quilômetros e quilômetros carregando idosos, doentes para receber batismo. Mas então você tem essa situação, pense no cristianismo, né? Isto é o cristianismo ou não é o cristianismo? Porque o cristianismo se apresentou, ele foi recebido pelas pessoas, ele passou a fazer parte da prática das pessoas, de um jeito ou de outro, não do jeito cristão. Então, é uma maneira de existir, é isso que eu quero chamar a atenção com esse exemplo da recepção do cristianismo original aqui na América do Sul, na América Latina, enfim, no México, né? Ele se apresenta, mas ele vive na fronteira, em função dos valores originais que estão, digamos assim, preparados para assimilar valores diferentes dentro do seu próprio arcabouço. Não é a presença do cristianismo, portanto, que iria desmantelar os modos de vida. Cuidado aí, não é que os índios originais seriam muito valentes e muito heróicos, que iriam promover um enfrentamento e uma resistência. A resistência é cultural, ela é automática. Continua no México, outro exemplo. Quando Cortés aprisiona Montezuma, né, na capital do Império Aztecas, que seria o Império, mas não é exatamente como nós entendemos o Império, mas não vem ao caso. Então, o Montezuma, que é o dirigente azteca, está preso, né, onde é a cidade do México, Tenochtitlan, alguma coisa assim, está preso no seu palácio. Os espanhóis, então, dominam o palácio e prendem o dirigente. O que o Montezuma faz? Né? Ele propõe que o altar das divindades astecas sejam divididas com o altar dos espanhóis, com o Deus dos espanhóis. Não, vamos fazer o seguinte, vamos entrar num acordo, vocês colocam aqui a sua divindade ao lado da minha. Isso era perfeitamente razoável pela lógica indígena asteca. E uma ofensa, isso está relatado por um dos conquistadores espanhóis, e uma ofensa para os espanhóis. Você vê, então, que jamais se repudiou o cristianismo, jamais houve um repúdio desse translado de valores estranhos. Não, por quê? Porque o ambiente indígena, em toda a América, inclusive na América do Norte, né, é preparado para assimilação de valores estranhos. Né? No Império Inca, quando houve a expansão do Império Inca, né, os deuses locais eram preservados. Né? Os deuses indígenas locais que não eram incas eram preservados e se criou uma religião estatal sobreposta a essas religiões originais. Então, há uma disposição cultural para conciliar diferenças, para organizar as diferenças dentro de um grande arcabouço cultural, sem que elas entrem em choque. Né? Então, você tem, na verdade, um mecanismo original do modo como a cultura latino-americana opera, e aí não estou falando do passado, estou falando no presente ainda, esse mecanismo ainda opera. Ele assimila esses valores ao mesmo tempo que ele anula esses valores. Ele anula aquilo que o europeu tem, por exemplo, do ponto de vista cristão ao menos, que é uma predisposição para hegemonia. Onde há valores cristãos na Europa, só há valores cristãos. Os valores, eles tendem a se tornar hegemônicos, a integrar um sistema unificado sob sua autoridade. No ambiente latino-americano, não. Esses valores são dispostos uns aos lados dos outros. Né? A sua predisposição à hegemonia é anulada por esse mecanismo cultural de justaposição, se você quiser. Então, isso gera uma espécie de situação de fronteira, porque o valor cristão, só vou ficar nesse exemplo, o valor cristão está aí, mas destituído
do seu poder de integrar, de unificar um sistema sob sua própria autoridade. Ele é anulado, essa disposição é anulada em benefício de uma espécie de justaposição de valores. Aí, quando você vai analisar isso com cuidado, você vai ver, inclusive, né, que essa predisposição para a justaposição está presente, inclusive, na arquitetura asteca, por exemplo. Né? O modo como uma casa asteca tradicional é organizada é uma disposição de justaposição de cômodos. Não é como nós entendemos a casa europeia, em que há uma parte central e partes agregadas que estão subordinadas a um centro. Né? A lógica da disposição arquitetônica da casa é diferente. Né? Os cômodos astecas têm uma tendência a se repetirem, né? Sem que você identifique onde há a parte central. A casa europeia ela tem uma parte central, sempre uma parte central, né? Em que os outros cômodos, em função da sua utilidade, se agregam a essa parte central. Né? Que seja o lugar da lareira e tal, enfim, né? Para o aquecimento e tal, mas tem uma lógica de centralidade e integração de um sistema sob uma autoridade por todo lado do mundo europeu, que tem a ver, de novo, com a ideia do monoteísmo, né? Que é uma articulação de poderes subalternos e poderes maiores, que são hegemônicos. Né? E no mundo asteca você tem essa disposição de justaposição dos elementos. Tem vários estudos sobre isso que vão da economia e arquitetura, mostrando a presença desse tipo de estrutura mental e emocional do mundo indígena com relação a qualquer aspecto da vida. Então, o que acontece quando um valor é inserido nesse sistema? Ele é destituído desta potência europeia para se tornar hegemônico. Ele é disposto ao lado de outros poderes, né, considerados iguais, ou num sistema de rotação em que, eventualmente, durante determinados períodos, cada um exerce a sua capacidade de interferência máxima na vida das pessoas. Ou seja, eu seria cristão num determinado momento, mas não em outros momentos. Aí eu posso ser espírita, ou eu posso ser umbandista, ou eu circulo, mas, de qualquer maneira, há uma disposição cultural para anular essa predisposição para se tornar um valor exclusivo e capaz de organizar um sistema sob sua autoridade. Se você pensar nisso do ponto de vista político, você entende um pouco da América Latina. Porque para você formar um Estado unificado e funcional, você precisa organizá-lo de um ponto de vista hierárquico e articular suas partes para que seja funcional. O ambiente cultural impede que isso, ou ele faz força ao contrário disso. Né? Uma instituição como a polícia, para voltar ao nosso outro exemplo, precisa exercer da melhor maneira possível, da maneira mais íntegra possível, a função para que foi criada. Outras funções intervêm aí nesse ambiente de diversidade que rompem essa exclusividade da função principal. Então, você tem uma espécie de... Se nós olharmos do ponto de vista europeu, de novo, é uma disfuncionalidade das instituições. Se nós olharmos do ponto de vista indígena original, talvez você tenha uma funcionalidade nos seus próprios termos, que impede justamente que a hegemonia se estabeleça. Por isso tem sempre essa questão da fronteira, né? A instituição está aqui, a instituição europeia foi transposta para cá, o valor europeu foi transposto para cá, mas dentro de um ambiente em que ele está destituído da força e da energia originais. Né? Enfim, essa ideia da fronteira é mais ou menos essa situação. Tem um mecanismo um pouco... algo se perdeu na tradução, né? Algo está perdido na tradução, que é a predisposição para a hegemonia, porque exatamente isto, é característica do mundo indígena original. Né? Claro, aí teríamos que avançar um pouco para verificar se isso também não é característica do mundo africano escravizado, que foi transposto à força para cá, que poderia fortalecer o mundo indígena do ponto de vista cultural, né? Enfim. E até que ponto, claro, os valores europeus do século XVI, nós estamos no XVI, né, XVII, enfim, foram capazes, né, de fazer frente a isso, né? Porque também podemos discutir até que ponto
Portugal e Espanha eram países cristianizados nesse sentido político do termo, né? Enfim, é uma outra discussão. De qualquer maneira, fica essa observação de que essa situação de fronteira é uma situação de absorção dos valores estranhos europeus, ao mesmo tempo que você anula a sua dinâmica original de criar uma situação de hegemonia, de tornarem-se, digamos, valores exclusivos e capazes de integrar a diversidade existente. Enfim. Eu acho que é muito interessante quando você pega essa conexão da narrativa europeia e nas suas consequências, assim. A gente conecta o cristianismo à formação do Estado europeu, da ideia de cidadania, de uma transcendência que vira norma. Sem cristianismo não teria Estado também como moderno do jeito que se organizou, mas também não teria ciência moderna também. Eles se organizam de alguma forma conectados. Mas se você não tem essa base do cristianismo, a própria ideia do Estado moderno vira anômala e a própria ideia de ciência também vira diversa também, né? Tem um autor chinês, o Yuki Hui, que fala de tecnodiversidade, de como a tecnologia é considerada de forma diferente em espaços distintos também, né? E a gente pode dizer que essa tecnodiversidade está presente também na América Latina por conta dessa concepção diferente da relação com, vamos colocar aqui nos termos que eu já vi você falando, espírito e natureza, vamos colocar assim. Né? Quando você fez essa narrativa, quando você pensa em termos africanos, é muito parecido o problema, mas é curioso como os cristãos lá são menos abertos do que os muçulmanos. Os muçulmanos são muito mais abertos ao hibridismo, né? Enquanto os muçulmanos da América Latina são vistos como aqueles que não se misturam, né? É muito curioso isso, porque na África eles estão lá desde o século VII, então você vai ter lá o pai de santo que é muçulmano e é ao mesmo tempo pai de santo na Nigéria, isso não tem problema nenhum, né? Agora, o padre é muito... Não, a Igreja Católica está muito distante dessa integração com outras. Então, é muito curioso como essas misturas se dão ou não se dão. Agora tem que fazer pergunta. Fiz comentário, mas eu não fiz pergunta. Né? Deixa eu te dar, eu já citei até, eu vou te dar um exemplo dessa coisa da diversidade tecnológica e da questão da função prática das coisas no mundo prático. Eu passei por algumas experiências muito interessantes. Eu já estava pensando nessas coisas, claro, e aí meus olhos estavam especialmente disponíveis para isso, eu acho. Eu morava no interior do Ceará, fui ajudar a criar universidades no interior do Ceará, e meu filho, mais novo, teve um problema e teve que ser internado. Na verdade, era para passar uma noite no soro e tal, e aí resolveram interná-lo de última hora. Então, ele foi internado no quarto do SUS coletivo. Né? Tinha mais 3 crianças no quarto. Claro, é um hospital organizado segundo uma lógica de procedimentos médicos científicos europeus, enfim, não, né? Ciência europeia, medicina. Ok. A nutricionista passa e distribui os alimentos específicos para cada criança em função do problema que elas têm. Né? Quando a nutricionista se retira, aí começam as práticas sociais efetivas, que o meu filho não gostou disso, dá para o teu. Então, o alimento que era específico para a recuperação da saúde daquela criança foi trocado. Todo mundo comeu tudo um pouco, todos comeram de tudo um pouco e ninguém fez dieta. Como se não bastasse, alguém abre uma sacola e tira aquilo que realmente as crianças gostam, que é bolacha recheada e salgadinho, né, dentro do hospital. E o que as crianças comeram mesmo foi isso. Aí eu fico pensando, né, cara, olha que coisa interessante, né? A lógica dos procedimentos médicos foi totalmente enviesada. Não só comeram as comidas uns dos outros que não são adequadas para a sua recuperação da sua saúde, como comidas que já tinham sido mordidas foram transferidas para outros. Então, as crianças trocaram bactérias, né?
E eu me lembro que a minha esposa fez um comentário assim, mas não dá isso para ele. Caiu uma bolacha no chão, né? Do hospital, no chão de um quarto coletivo do SUS. A mãe pegou e deu, porque não dá para ele que tem germe. Ela disse, isso não existe. Quer dizer, aí você imagina, olha como é que você pode acreditar que a instituição ela está fazendo a mesma função. O hospital, né? Os procedimentos médicos. Você tem uma camada de protocolos que é obedecida pelos profissionais, mas não é obedecida pela população. Então, o sistema todo é invertido. De novo, né? As práticas efetivas de saúde, embora submetidos a um protocolo de ordem europeia e científica, na prática eles são totalmente enviesados, né? As pessoas se dão remédios uns para os outros, porque tirou a dor de cabeça de um dá para o outro. Só que aquele medicamento é, por exemplo, para um tratamento específico, para uma dor de cabeça específica, numa condição de saúde específica. As pessoas não respeitam isso, quer dizer, de novo, a instituição está aí, os procedimentos, o protocolo está aí, mas a funcionalidade é outra. A funcionalidade na prática é revertida em função dos valores culturais das pessoas, né? Não existe bactéria, não existe germe, e o bom é que as crianças fiquem felizes, então deixar elas comer o que elas quiserem, né? Enfim, e não submeter as crianças a um regime dietético que seria benéfico para a saúde dela. Mas você vê que coisas simples do cotidiano, elas estão sendo revertidas. E eu não estou falando do século XVI ou do século XVII, eu estou falando do século XXI, né? Dentro, no interior de um lugar que é regrado por protocolos de sanidade, protocolos dietéticos, protocolos de segurança, né, biológica. E isso tudo é revertido em função das práticas da população, né? Isso tudo é anulado. Na verdade, a minha sensação é que o quarto virou um local de proliferação e propagação de bactérias, porque com as trocas, todos com algum tipo de enfermidade no mesmo ambiente, trocando alimento, bebida, entende? Enfim, ele reverte a prática social, ela reverte os protocolos, né? Todos os protocolos são, né? Se você pensar na América Latina, essa é a situação, né? É uma ilustração dessa condição de reversão. Quer dizer, o uso dos aparelhos é diferente, né? Tudo que você pensa, né? A função é alterada, né? Em todos os aspectos da vida, né? Porque é um outro regime. E aí não é forçar, de novo, voltando lá para o início da nossa conversa, não é forçar a mão de inventar um tipo de problemática, né? Claro, você pode ler isso no sentido moralista aquele. As pessoas são ignorantes, ponto final, né? Isso não te dá melhores condições de entender essa lógica, né? Enfim, esse exemplo ilustra muito bem a situação toda que nós estamos vivendo. Tem a presença da instituição, tem a presença dos protocolos, experimentados e executados de uma maneira diversa daquela que é original, né? Enfim. Você parte de conceitos europeus, você chega a resultados, mas resultados muito estranhos, né? Por exemplo, eu vejo o pessoal usando muito o conceito de banalidades do mal da Hannah Arendt aqui no Brasil. Eu fico assim, porque ela falava do conceito no contexto nazista, em que, por exemplo, eles enfileiravam pessoas para dar um tiro de fuzil e economizar bala, enquanto a nossa polícia mata com tiros excessivos. Sim. Na verdade, ela assina o crime, né, para mostrar que tem poder, né? E a gente fala, não, é banalidade do mal. É a banalidade mal feita, né? Porque o conceito não se aplica, né? Sim, o contexto e o objetivo é diferente, né? Você quer assinar que você matou e matou várias vezes. Você tem um desperdício necessário nessa assinatura, né? E aí a gente usa um conceito e acaba não mostrando o que está acontecendo, não entendendo, né? Porque se você pensa com cuidado, né, o tempo inteiro, nós, como somos filósofos de formação europeia, nós tendemos a fazer isso o tempo inteiro, né? Tendemos a fazer isso o tempo inteiro, né?
A gente explica, por exemplo, corrupção. A corrupção, o nome já diz tudo. Corrupção política no Brasil, que é um tema da minha vida inteira. Eu ouvi isso quando criança, depois comecei a entender e comecei a experimentar isso na prática. O parâmetro é sempre europeu, é corrupção, e o sistema são é aquele que opera de outra forma. E essa forma é descrita, né, nos manuais de filosofia política europeias. E nós não avançamos no entendimento da corrupção. Né? Não avançamos absolutamente para lado nenhum. Só reencenamos, né, uma indignação que não nos leva a parte alguma. Né? Só constatamos que não é como deveria ser. Não é como deveria ser e não é como deveria ser. Assim como as pessoas dentro do hospital não se comportam como deveriam. Quer dizer, é um raciocínio que não sai, ele é um raciocínio, parece um ratinho dentro de uma roda, né? É isso, é um raciocínio que se repete, se repete, se repete, se repete, mas ninguém escuta, porque ele é um ruído, né? Ele é reiterado continuamente, ele não faz efeito, ninguém escuta, é um ruído. É triste pensar na filosofia como ruído, né? O discurso filosófico como ruído, né? Que é o que termina acontecendo. Sim, eu estou trabalhando agora no curso de Direito e cada vez mais eu tenho a impressão de que a filosofia brasileira, ela despreza a normatividade e despreza essa construção jurídica do que seria necessário no pensamento europeu. Geralmente o pensamento europeu está sempre conectado ao direito, de alguma forma. A filosofia está muito mais próxima do direito, ou estava muito mais próxima. Ultimamente também eles vão se desconectando. Mas essa desconexão eu acho muito marcante, porque é como se a gente pensasse que nosso ordenamento jurídico já vem de fora e as ideias são fora do lugar. Mas as ideias não estão fora do lugar, elas estão realizadas e geram normatividade, né? Sim. Então a gente perde a capacidade também de ser instrumento transformador, porque a gente não está pensando nessa normatividade, né? Claro. E normatividade brasileira, assim, a Constituição brasileira é muito marcante nesse sentido, ela enxerta ideias de tudo quanto é lugar, vira um trambolho imenso, tem um monte de direito garantido no começo, e depois você retarda quando ele vai ser efetivado. Eu acho assim, você nota isso às vezes, né? Como a norma, ela não é seguida internamente, ela não é internalizada. Por quê? Porque você absorveu a norma como um protocolo qualquer, ao lado de outros possíveis, né? Ela não tem autoridade interna, portanto, ela não, do ponto de vista ético, ela não te movimenta. Você não tem um compromisso interno com ela. Então, o que acaba acontecendo é essa predisposição do direito brasileiro, né, de ser positivo. Então, você tem que criar um monte de regulamento para prever o mau uso e o mau uso interpretativo da norma, né? Você tem que vedar ao máximo as interpretações divergentes da norma. Então, claro, é uma profusão, é você tentar conter a água dentro do balaio, né? Então, você vai tecendo um balaio cada vez mais fino, tentando segurar a coisa para que ela não ultrapasse, não escorra entre os seus dedos. E ela sempre escorre, né? Então, é uma tendência, tem uma tendência autoritária nisso tudo, né? De um comportamento autoritário, né? Porque você acaba tentando, quando você vê que o sistema de regras tende à expansão universal, digamos assim, é um universo em expansão, você diz, não, precisamos usar força para deter as pessoas, né? Então tem essa pulsação autoritária nesse ambiente, né? Porque os sistemas de regramento, eles não têm funcionalidade, né? Então, e como você quer exclusividade, você quer que a coisa seja funcional, né? Você acaba usando a autoridade, que é o colonialismo sempre terminou em uso da violência, a autoridade, a violência está presente por toda parte, né? Para voltar ao exemplo lá, como é que terminou esse embate do cristianismo lá no México, por exemplo? Os próprios religiosos têm depoimentos contando as torturas. O procedimento de cristianização termina em tortura da parte dos missionários, que foram para lá cheios de boas intenções. Termina em violência, porque você quer exclusividade, você quer respeito. O respeito não vem, você começa a entender isso como má vontade, como fingimento, como uma coisa teatral, como um uso deliberado dos recursos para enganar as pessoas.
E aí você usa a violência como resposta. Então, a violência está muito presente nesse roteiro de adaptação dos mecanismos europeus para um ambiente para o qual eles são estranhos. Né? Então, você não tem digamos assim, o amadurecimento social. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo mais concreto. Você pega princípios da filosofia do direito do Hegel. Né? Então, numa determinada parte, as contradições da sociedade civil levam à emersão do Estado europeu, é óbvio. Né? Quer dizer, é uma necessidade da convivência entre as facções da sociedade civil que o Estado venha regular essas relações para elas não descambarem em violência. Aí você pega o Brasil ou qualquer parte da América Latina. O Estado chegou primeiro. A sociedade civil foi inventada pelo Estado. Né? Então, você tem notícias, por exemplo, no século XVIII, no Brasil, de um coronel um coronel do exército é nomeado para uma determinada região, para fundar uma vila. Ele chega ali, tem uns índios, tem uns caboclos vivendo, cada um a esmo, não tem regra, não tem uma convivência social mínima, porque a região é esparsa. Né? Ele junta todo mundo numa zona urbana e obriga as pessoas a viverem juntas. À força. O fundamento da vida social é a violência. Né? Quer dizer, não tem nada a ver com a Europa, com o processo europeu de amadurecimento social da sociedade civil, se é que o que o Hegel descreveu está certo, para a Europa. Né? Mas vamos supor que esteja para simplificar as coisas. Né? A lógica é diferente, porque aqui o Estado precisa criar uma sociedade civil para chamar de sua. Né? Entende? É totalmente maluco, porque há uma transposição da instituição, mas ela está operando, inclusive, não só em função dos modos de vida originais, mas pela própria lógica do exercício do poder que tem que ser feito aqui. Você não pode contar com a estrutura europeia, então você precisa criar mecanismos de eficiência e de validade das coisas, em geral pela violência. Então, a violência está muito presente nesse percurso todo. Né? Enfim, é uma discussão que a gente poderia fazer, mas a violência está... Né? Daqui a pouco, por exemplo, o regulamento, vou voltar ao exemplo do hospital, o regulamento do hospital não está sendo cumprido. Como você vai fazer para as mães obedecerem ao regulamento dietético do hospital? Você tem que ter a autoridade delas? Você tem que monitorá-las? Não sei, né? Claro, você pode pensar num processo educativo, mas para quem não acredita em germes, vai ser difícil, né, inserir qualquer tipo de procedimento para que ela internalize o procedimento para evitar a doença do filho. Você usa a violência, você impede a mãe de entrar nos quartos, no horário da refeição você coloca um observador, então, né, alguém que garanta o cumprimento do protocolo. Quer dizer, todas as interferências aí são negativas, desautorizam as pessoas, né? São de vigilância, entende? Enfim, é isso, vigilância, mais norma, violência, né? Para obrigar as pessoas a cumprirem aquilo que nós gostaríamos que elas fossem, né? Europeus. Eu acho que a gente tem um fenômeno no Brasil muito interessante, que é esse da expansão das escolas de direito, sabe? Só que em Jataí tem 4 faculdades de direito. No mundo, tem de cada 5 cursos, um está no Brasil, sabe? A gente tem. E isso tem um sindicato mais forte também, porque é o único que está na Constituição. É um sindicato medieval, não é nem sindicato, é ordem. Sim. É a ordem dos advogados, é medieval, né? Uhum. E tinha dupla cidadania, porque o cidadão comum com ensino superior é uma coisa, mas o advogado tinha outros direitos até pouco tempo atrás, né? Sim. E você funcionava nesse modo duplo, né? Garantindo que essa ordem tivesse uma função especial, né? E a gente vai vendo como isso vai se expandindo, né? E eu fico pensando como o direito vai virar uma ideologia de base do funcionário público, porque você vai garantindo que o funcionário público tem formação em direito. E virou uma linguagem separada do restante da população, mas para ser assim. Para ser assim. Né? É como se a gente criasse... a gente vai virar o direito ao cristão, mas não pela direita, mas pelo direito. A função que o direito vai se exercendo
para afastar as pessoas da cidadania, né? Isso é sintomático, né? Você vai falando, você tem acesso à justiça, mas olha só o exemplo que eu acho mais engraçado. O imposto sobre o imposto sobre inventário, né, é no máximo 8% no Brasil, mas o advogado cobra 20%. Lá fora, o imposto que o Estado cobra é 40% nos Estados Unidos, 60% na França. Sim. Não tem como você pedir para o Estado do Brasil aumentar o imposto sobre herança, que não vai acontecer. Mas diminuir dos advogados, pior ainda. Você imagina, um sistema de normas que não se mostra eficaz na prática, ele tende a se proliferar, né? Ou seja, vira um cipoal de legislação. Claro, um advogado é um especialista em legislação, então ele é uma pessoa habilitada para se movimentar numa sociedade trançada de normas jurídicas, né? Claro, acaba sendo um profissional de destaque por causa disso, né? Ele sabe lidar com as normas, sabe que norma você deve se referir para regular tal comportamento, ou é outra norma, enfim, né? Ajustar, tanto no sentido de acusar, quanto no sentido de defender, quer dizer, fazer o ajuste correto da pessoa dentro desse cipoal de legislação, né? Enfim, né? Porque, claro, o sistema de normas tende a se proliferar para evitar, para se defender, para se tornar eficaz, para se tornar efetivo, né? E nada mais natural do que o profissional que sabe lidar com isso seja valorizado, né? Mesmo que não seja para exercer advocacia, quer dizer, que consiga entender um pouco, né, como se movimentar nesse ambiente regrado, né, de conflitos que tendem a ir para a esfera jurídica, né? Mesmo um funcionário público que tem a formação em direito sabe o que pode fazer e o que não pode fazer como funcionário público, né? Enfim. Para a gente pensar aqui como que o Estado vai se adaptando, a gente vai criando esse outro, o Brasil vai se criando, vai se inventando também, né? E eu acho que esse é um exemplo interessante que vai se repercutindo na forma de vida brasileira, né? A gente tem essa cartorização, essa burocratização, mas isso está chegando a uma potência muito interessante, porque tem efeitos políticos muito densos assim na forma da sociedade. Rony, eu queria perguntar o que você está pesquisando agora, qual que é o caminho do seu... Porque agora você é livre docente, né? Então... Professor titular, né? É professor titular, né? Professor titular. Então, agora, com essa autoridade de professor titular, para onde suas pesquisas estão apontando? A autoridade é bastante decepcionante, né? Como eu gosto de citar... com relação à minha defesa de tese, de doutorado, a minha grande decepção com o status é chegar em casa e ter uma pia cheia de mamadeira para lavar, exatamente como na condição anterior de mero mestre. Então não mudou absolutamente nada, né? Eu continuo obedecendo muitas autoridades à minha volta, né? Enfim, eu continuo, claro, para a progressão, eu defendi uma tese que eu chamei de filosofia colonial. Devo preparar o material agora para publicação. Eu provavelmente quero alterar o título no sentido de dar uma ênfase maior para a questão da violência, porque eu me dei conta que o que eu estou fazendo é uma espécie de análise da perseverança da violência, né? O que eu chamei de filosofia colonial não é um capítulo de história de filosofia, né? É chamar a atenção para a permanência do mesmo padrão de mecanismo desde o período histórico colonial, século XVI, XVII, até XVIII, enfim, até hoje, né? E me chama a atenção, na verdade, que você tem um sistema que tende a reproduzir a violência em suas várias formas, mas o mesmo grande sistema que se torna autônomo, digamos assim, na reprodução das diferenças sociais e, portanto, da violência, né? Mas, então, preciso revisar esse material nessa direção, né? E, claro, isso também me chamou a atenção, é uma possibilidade de investigação futura, é que, em função desse mecanismo, eu tive que fazer comparações. Aí já estava, digamos assim, no nível do capítulo conclusivo da tese,
Então, ficou uma coisa meio afobada de ser feito ali, mas uma comparação, por exemplo, com os mecanismos de contenção da violência, que me parecem também fadados ao insucesso, mas aí é muito mais eu ainda não tenho condições de defender isso como uma ideia válida, mas uma percepção de que do cristianismo como um modo de contenção da violência, né? Aí, claro, ele tem uma forma de atuar específico aqui na América Latina, que a gente poderia chamar do seu próprio ponto de vista cristão como defectivo, quer dizer, ele não funciona, mas também me chamou a atenção a fazer comparação com situações em que ele funciona, de que a violência não foi extirpada, mas que ela adota outras formas. Quer dizer, me parece ter aí uma coisa interessante de uma leitura possível dessa luta humana contra a violência. Né? Enfim, ampliar um pouco o foco, porque eu estou tratando de América Latina a princípio, depois em função da comparação com o mecanismo funcional de contenção da violência em outras sociedades, principalmente de matriz europeia. Né? Eu estou falando dos Estados Unidos e da Europa. Né? E que você poderia dizer, não, mas você tem uma sociedade razoavelmente pacificada. Né? Então, vendo como opera a violência nessas condições diferentes da América Latina, que você tem outro tipo de prática da violência, e me parece que, como eu disse antes, nós criamos ou se gestou um sistema de prática de violência, que ele reproduz a violência, ele se reproduz através da violência. Né? Então, é um pouco essa questão da violência que tem me ocupado ultimamente, né? Principalmente pensar nessa comparação com, digamos assim, o cristianismo, quando ele efetivamente obteve hegemonia do ponto de vista cultural e que, portanto, se essa violência foi contida ou não, ou que forma ela tomou. Por exemplo, você pode pensar que a sociedade americana é uma sociedade pacificada. Mas, ao mesmo tempo, você nota que os Estados Unidos, eles exportam a violência, né? Ou pelo menos exportavam, né? No sentido de que eles levam a paz para outros lugares. A bala, né? É o país que mais abriu fronteiras de guerra, né? Eventos de intervenção militar no mundo inteiro, eu acho que em todas as épocas, né? Não sei, numericamente não sei dizer, mas a violência está sendo exportada, né? E, claro, ela está sendo exportada em geral contra aqueles que ainda não são devidamente cristãos, né? Então não é à toa que tem um enfrentamento com o mundo árabe, um enfrentamento com aquilo que é o oposto, o mais diferente possível, né? Mas então, uma conversa para outra condição, para uma outra situação. As coisas estão muito frescas ainda e não podem ser ditas assim sem eu cometer muitos erros. Quando eu começo a cometer poucos erros, no meu próprio ponto de vista, aí eu posso falar sobre as coisas. Mas, na verdade, isso entrou, a questão da violência, claro, eu me dei conta depois de fazer o trabalho que eu chamei de filosofia colonial, que a questão da violência está muito presente e poderia, inclusive, ser chamado, sei lá, dar um título que a violência apareça no título, porque efetivamente é disso que se trata. E depois que isso pode permitir uma comparação muito interessante com os países europeus, né, de matriz europeia, né, em que supostamente a violência estaria sendo controlada, o que não parece também valer pelos últimos acontecimentos. Quer dizer, a Europa está na iminência de uma guerra interna, né, enfim, os Estados Unidos metidos em tudo que é confusão possível, apoiando Israel, não dá para chamar de guerra, mas dá para chamar de genocídio, enfim. A minha ideia, mais ou menos, é avançar nessa direção, né? Eu fiquei pensando como a ideia que você tinha colocado na apresentação do Brasil, a ideia de um perfeccionismo sem autocriação, reivindicação de perfeição sem autocriação, pode ser conectada com um tipo de religiosidade protestante, evangélica que tem surgido, e que as pessoas já se dizem salvas. Então, que vem o fim do mundo. Ela pode se jogar contra a cidadania porque ela já está salva mesmo. Ela já tem certeza que está salva. Então, ela já está salva. Então, o que vai acontecer? Vai apressar a chegada do Messias, né? Então, você pode se voltar contra a cidadania, contra tudo que esse discurso de contenção, né? Porque é uma realização, né?
o dever da pessoa fazer com que ela está do lado de quem vai ganhar. Certo, né? certo. Eu acho que isso é uma forma de preservação dessa ideia de perfeição, né? Mas conectada com o cristianismo, né? Eu fiquei pensando nisso também quando eu vi essa ideia do Brasil avivado, né? Tem uma teoria do Brasil avivado. Essas pessoas que colocam, não, nós somos esse Brasil vivo pela chama de Cristo, né? Mas é engraçado como a perfeição já está dada. A perfeição já está dada na conversão, né? Eu te confesso que, por exemplo, no livro Apresentação do Brasil, eu até tenho uma passagem que eu sou, digamos assim, otimista com relação ao processo evangélico, né? A expansão dos evangélicos, que me parecia na época que poderia haver aí, na verdade é uma sugestão, eu não estou afirmando, eu não afirmo isso ali, mas eu até brinco um pouco de, ao contrário das universidades, se há um processo de modernização em curso no Brasil, modernização quer dizer europeização plena do Brasil, ele pode ser feito pelas igrejas, no sentido de que a conversão plena ao cristianismo vai ter implicações políticas, óbvio, né? Agora, olhando já com 10 anos de distância, um pouco mais, né? Eu sou muito mais cético com relação a isso. Eu acho que é o contrário. O velho mecanismo de propagação da violência, de manutenção das diferenças sociais, típico da América Latina, já se apoderou dessa iniciativa cristã, se é que ela alguma vez... Claro, como movimento cristão, eu tenho que supor que isso é motivado por uma certa simpatia por valores cristãos, né? Mas, na prática, você vê que isso já está totalmente desvirtuado. Quer dizer, essas modalidades de fanatismo, elas se tornaram, na verdade, nem vou chamar de fanatismo, porque elas são formas de operação da violência. A pessoa tem uma outra religião, né, se converte 2 meses depois, ela está agredindo fisicamente, invadindo o terreiro de Umbanda, coibindo a prática religiosa da qual ela era adepta 2 meses atrás. Quer dizer, é uma prática violenta. O que está se mostrando como hegemônico nesse movimento de cristianização é a prática da violência, que é a prática da violência dos europeus missionários quando chegaram aqui e os índios adaptaram o cristianismo às suas próprias crenças. É a mesma violência. É a violência contra o outro que não é igual a mim. Sim. Né? De novo, isso enfraquece a democracia, isso enfraquece o Estado, né? Porque você não há aí nenhum investimento em fortalecimento de instituições republicanas. Pelo contrário, a violência está sendo exercida diretamente. E se você é fanático, você tem certeza de que você está com a verdade, você não precisa de mediadores. Você ouve Deus diretamente e você executa a sua vontade. E a sua vontade é a morte do outro. Cara, como é que um cristão consegue levantar uma arma dentro de uma igreja? É uma leitura muito própria do fanatismo. De que, na verdade, eu acho, minha percepção é de que esse fortalecimento do movimento evangélico tem a ver com o direito à prática da violência. Né? Porque você se sente imbuído de autoridade e isso te dá o conforto de poder exercer violência, porque você tem autoridade. Mas a violência você sempre quis exercer contra o outro. Você não podia, porque no Estado de Direito você não pode. Mas revestido da aparência da autoridade religiosa, você pode. Né? Moralmente você pode. Você sabe que você está cometendo um crime. Né? Eu vi agora, há pouco tempo, né, pastores chamando as pessoas para pegarem armas para ir para a rua, para evitar a posse do Lula. Né? Depoimentos na internet. Né? E essa pessoa, que eu saiba, nem foi punida por isso. Quer dizer, você consegue transitar por aí porque é religião, porque, enfim, tem uma força política grande a essa altura, né? Que é uma outra forma de degradar as instituições que, mal ou bem, estavam com alguma funcionalidade e tal. E é essa coisa da agressão à República. Sim. A separação dos poderes, as instituições com alguma funcionalidade. Então, o que eu vejo é isso, né? Na verdade, atende muito a uma disposição colonizadora de impor a verdade ao outro. Né? Então, você está vivendo um período... Eu acho que nós estamos vivendo reencenação do colonialismo nesse sentido.
você não está nem apelando para que as instituições façam alguma coisa. Você quer que as instituições não te atrapalhem ao exercício da violência. Sim. Outro dia tinha uma manchete de um jornal dizendo que o Supremo ia analisar uma legislação para controle das mídias sociais, e a manchete do jornal era a ampliação da censura no Brasil. Porque é assim que as pessoas se sentem, né? Proibidas na sua disposição de agir, na sua capacidade, na sua potência de ação. Elas querem fazer o que elas querem, elas não querem. O sistema democrático, ele impõe normas. Você é obrigado a respeitar o direito dos outros, né? Ele limita o seu comportamento, né? Então, eu vejo uma propensão ao aumento da violência, de uma maneira ou de outra, dentro. A expansão do movimento evangélico é a expansão da violência, né? Embora seja um movimento cristão. Mas também na colonização histórica, né, os missionários penduravam índios com pedras amarradas nos pés para torturar. Torturaram, mataram, né? É um número absurdo, né? Enfim. Acho que o pessoal tem chamado a atenção como o Antigo Testamento está presente na interpretação, porque o Antigo Testamento dá força para esse Deus vingador e essa busca de hegemonia. Mas acho interessante como a gente tem essa ideia a gente mistura as coisas. Hobbes pensava as mônadas se chocando, né? E pensava nessa guerra de todos contra todos, e veio o Adam Smith que ideia de simpatia para organizar, né? Só que no Brasil a gente tem as simpatias hobbesianas. A gente defende o mecanismo de não, o ideal é que seja todos contra todos mesmo, vamos lá, né? Vamos para o enfrentamento. Você se lembra, o primeiro exemplo que eu dei aqui dessa situação, um dos primeiros exemplos que eu dei aqui é essa situação, para mim, muito original de que você tem o povo contra a cidadania, que é isso que nós estamos vivendo no Brasil, né? Parte da população está praticamente se rebelando contra a República. Não é contra a democracia, é contra a República, né? Contra o regramento constitucional da vida social, né? Contra o constitucionalismo, contra, né? Isso precisa de explicação, né? Entende? Rony, então eu queria deixar espaço para você dar as indicações. O que você indica para os nossos ouvintes, que você está lendo, que você está ouvindo, o filme, o que você acha interessante indicar? Olha, eu indico para vocês olharem o noticiário com bastante atenção, porque o que nós estamos vivendo aqui é digno de atenção mesmo. Dá para interpretar de maneiras absolutamente originais. Então, eu digo para vocês, não tem nada mais interessante do que o noticiário, né? O noticiário é fantástico. Cada dia que você vê um noticiário, você diz, nossa, mas isso é possível, né? É possível estar acontecendo, né? Então, assim, não tem nada mais instigante do ponto de vista intelectual do que você ver o noticiário. Claro, não veja todo dia porque chega a ser deprimente, né? Mas uma vez por semana é um bom exercício de surpresa, e compare isso com aquilo que você estudou, né? Compare isso com as teorias que você tem na sua mente, que em geral são de matriz europeia, e você vai ver que nada fecha com nada, né? Preste atenção no que está acontecendo. É um grande exercício. É um exercício muito interessante, né? Minha recomendação é veja o noticiário. Eu vou recomendar um filme antigo, chama Cinema, Aspirinas e Urubus. Eu acho muito interessante para a gente entender. Acho que a gente precisa pensar qual o ressentimento do brasileiro, né? Tentar entender onde está esse ressentimento. Esse filme é muito interessante para isso. Tem um outro filme que vem na minha cabeça, daquele Sérgio Bianchi, o Cronicamente Inviável. Eu acho que ele continua atual. E tem um que eu quero assistir, que é o do Gabriel Mascaro, que chama Divino Amor. O Divino Amor, que é uma distopia de uma sociedade futura dominada pela religião evangélica, mas não é negativa, ele não coloca como algo negativo totalmente, não. Então eu acho que é interessante dar uma olhada nessa construção do Gabriel Mascaro para a gente tentar pensar esse contexto aqui. Então, Rony, muito obrigado, queria deixar espaço então para você fazer as considerações finais, divulgar o que você acha interessante divulgar, e agradeço de novo por esse diálogo. Não, eu só quero agradecer, não tenho que divulgar nada, não tenho nada. Agradecer ao Marcos, mais uma oportunidade, né, de participar.
do podcast, de Filosofia Pop, e fico à disposição, né? Se alguém quiser fazer contato, estou disponível, é fácil encontrar meus contatos aí nas redes sociais, enfim, fique à vontade. Eu tenho um site com material, está meio desatualizado, inclusive, preciso atualizar, mas as publicações em geral hoje estão todas disponíveis online, livros, inclusive, então é facílimo conseguir tudo, sem custo nenhum. Chamo sempre atenção para isso, porque na minha época de estudante, do Marcos talvez menos, era difícil conseguir literatura, era caro e tal. Hoje em dia está tudo em PDF, inclusive as próprias editoras já disponibilizam em PDF, né? Como é o caso da editora com quem eu trabalho, em geral, a FI, que tem uma seção de filosofia latino-americana e filosofia brasileira e latino-americana. Então está tudo disponível lá, né? Os PDFs, os livros, os artigos em geral estão todos disponíveis também. Enfim, é só garimpar aí que você acha todo o material de graça, né? Sem precisar desembolsar muito. É isso, eu agradeço, né, Marcos, pela oportunidade.